E agora eu volto a falar do caso da mulher que diz ter se entregado para a polícia a pedido do filho após cometer crimes. Ela estava foragida e foi presa. Então a gente vai ver agora mais um trecho da entrevista dela. Por que você se entregou? Estava sendo ameaçado, alguma coisa desse tipo? Não, eu cansei de correr. Meu filho de 6 anos, ele pedia para mim me entregar. Mundo de ilusão, mundo de arma, drogas, curtição, dinheiro. Mas depois a gente vê as consequências e não vale a pena. Foi no momento que eu caí na real e falei, vou me entregar. Me senti um lixo. Vou começar tudo do zero depois que eu sair de lá. Cuidar dos meus filhos. Você viu aí? Ela estava na lista dos mais procurados aqui no estado e voltou para o presídio. E essa fala dela chama muito a nossa atenção. Uma criança que não aguentava mais ver a mãe fugindo. Imagina só como é que fica, minha amiga, meu amigo, a cabecinha dessa criança. Vamos bater um papo sobre esse assunto aqui no nosso estúdio. Eu recebo a psicóloga Letícia Santana. Blei, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde. E também a Lohane Aquino, gente, que ela tem uma história parecida, né, Lô? Obrigada mais uma vez pela sua presença. Em qual fala dessa mãe você se identifica? Boa tarde, né? Boa tarde a todos. E sim, Roberta, eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV para compartilhar. E na fala dessa mãe, um ponto que me chamou muita atenção, que ela falou assim, eu cansei, né, de fugir e eu quero criar os meus filhos. E uma vida de ilusão. Realmente, a pessoa que está envolvida, né, nessa questão de droga, nessa questão de criminalidade, ela não tem noção. Mas quando ela leva um choque, igual o filho, né, mãe, para de correr, mãe, sai dessa vida, é algo que realmente mexe com a gente. É algo que realmente tem sentido na vida da gente, quanto mãe, sabe, quanto ser humano. E muitas das vezes a pessoa está nesse meio e não tem uma perspectiva, não tem um motivo, acha que não tem um motivo, acha que aquilo ali é realidade. E quando você se depara com um ser, que você é referência para ele, aí você tem que mudar de vida. De que forma que o seu filho te motivou também a sair desse mundo? Eu compartilhei isso aqui algumas vezes já com vocês e foi num momento assim, muito crucial da minha vida, quando eu me vi dentro de um presídio, por más escolhas, né, por más companhias. E a primeira vez que meu filho foi me ver e ele falou, mamãe, você está aqui por causa disso e disso, né, por conta de droga, por conta de... Na época ele falou, mãe, você está aqui por causa de maconha, né? E porque, infelizmente, né, lá naquela época atrás, quando usuária, ele via algumas coisas. E criança, gente, eles são muito inteligentes, eles são muito espertos. A gente acha que esconde alguma coisa do filho, mas a gente não esconde. E tem um ditado muito errôneo, inclusive, que fala assim, com o filho, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não. Eles não vão fazer somente o que você diz, mas vai, inclusive, querer fazer o que você faz. Então, assim, na minha mudança de vida, de posicionamento mesmo, como indivíduo, como mãe, meus filhos foram crucial. O Matheus, que é o meu primogênito, ele foi crucial ali, usado por Deus e nem sabe, para hoje eu estar aqui, né? Letícia, o que explica isso, né? Que a gente sabe que os nossos filhos nos evoluem a todo instante, isso a gente sabe, mas pode chegar a esse ponto também? Boa tarde a todos, parabéns pela história linda. E é muito bom assim, a gente pensar, Roberta, a maternidade como um privilégio. Esse amor que é desenvolvido com o filho, esse vínculo da mãe com o filho, ele não é um vínculo inato, como todos pensam, né? Não é naturalmente que esse amor ele vem. Ele é um amor construído, é um amor decidido, é um amor que ele é compartilhado e é uma oportunidade quando essa mulher decide usufruir desse amor, poder vivenciar essa entrega, mas não é inato, é importante a gente colocar isso. Mas como a Lohane bem colocou, em algum momento passa a ser uma motivação muito maior do que os nossos próprios interesses. Quando você observa nesse outro ser que tem um laço de apego, de afeto tão grande com você, olhando para você, esperando de você uma reação positiva, isso pode trazer em algumas mulheres uma mudança
abrupta, né, de comportamento, de decisão, de trajetória. E olha só, a gente vai contar mais um caso agora, do André. Ele vai participar com a gente por ligação de vídeo e vai contar já de que forma que a filha dele ajudou também a sair dessa vida. André, mais uma vez a gente agradece muito a sua participação e você vai trazer para a gente também o seu relato. A sua filha foi crucial também para a sua virada de chave, para mudar a sua vida? Sim, ela foi uma ferramenta muito poderosa de mudança, né? Na minha vida, que eu tinha uma vida muito torta. E a Vitória é uma bênção na minha vida. Minha filha, até hoje, eu sou muito orgulhoso pela atitude dela de querer falar que quer ser psicólogo para tentar me ajudar a sair daquela vida, entendeu? No começo da minha trajetória de mudança. De que forma? Quais foram as atitudes que às vezes a gente pensa que foi algo grandioso, mas não. Às vezes uma palavra é o suficiente, André? Uma palavra quando o pai ama mesmo o filho e está naquele período de droga, de tráfico, que o filho fala uma palavra dessa que a minha filha falou, eu vou ser psicólogo para te ajudar a sair dessa vida. E os olhos delas encheu de água, né? Então eu vi que a minha filha, eu tinha que parar, eu tinha que mesmo mudar, eu tinha que seguir avante para tentar recuperar muita coisa que eu perdi. Nisso ela tinha quantos anos, André? Roberta, eu sou ruim de gravar. Hoje ela tem 20 anos, ela é até empresária, ela trabalha com maquiagem. Mas era o quê? Na fase da adolescência, na fase da infância? Adolescência, ela era adolescente. Eu creio que sim, é adolescente. E é isso que nos chama a atenção. Quer ver? Deixa eu perguntar também aqui para a Lohane. Nessa época, o seu filho, ele estava em qual fase da vida? Não, nessa época, o Matheus, ele tinha 5 anos de idade, 5 para 6 anos. Olha aí, tão novinhos. E os filhos já nos ensinam tanto, né, Letícia? A gente não pode subestimar, muito menos a idade deles, né? Não, de maneira nenhuma. E é o que a Lohane colocou também, né? A questão, assim, deles estarem observando as nossas ações e o quanto nós somos modelos poderosos também de conduta na vida deles. E muitas vezes, quando você está com uma vida perdida, a vida perde um pouco o sentido e o propósito. E aí, quando vem um filho com um pedido como desse que a André trouxe, também como da Lohane trouxe, parece que a vida ganha uma nova dimensão e você passa a ver sentido, e o sentido passa a ser o bem-estar daquele outro, querer que aquele outro não viva a vida que você viveu. Então, acho que tem essa função poderosa, né? Trazer um novo sentido além da minha própria vida, e eu passo a fazer pelo outro. E aí eu me sacrifico, eu abro mão e vou aí viver essa nova história que um filho é capaz de proporcionar, né, Roberto? Agora, a gente sabe que sair da teoria para a prática é um outro processo, não é tão simples assim. Como foi para você, Lohane? No início, primeiro foi uma virada de chave, né? Foi um choque, assim, quando o Matheus falou isso comigo, né? Na situação em qual eu me encontrava, né? Dentro de um presídio. A minha menina, que faz 16 anos agora em dezembro, ela era um bebê, ela tinha 6 meses. Então, eu comecei a refletir tudo, né, o rumo que a minha vida tinha tomado. Eu falei, não tem jeito, dá para sair daqui. E aí foi mudança mesmo de atitude. Primeira coisa que eu falei, bom, tem que tirar a droga da minha vida, né, porque eu era usuária. Então, o fato de eu ser usuária, eu andava com más companhias, a qual eu acabei chegando na situação de me encontrar dentro de um presídio. E aí eu falei, eu tenho que sair. Então, foi aos poucos. Sabe, eu tenho uma história que fala assim, que um abismo vai puxando o outro e automaticamente quando você começa também a dar um passo em direção às coisas certas, os outros vão ficando mais fáceis. Então, o primeiro ponto, tirei a droga da minha vida. Depois fui relacionando bem as minhas amizades, fui escolhendo bem, com mais cautela e automaticamente também, Roberto, as pessoas também que não era para ser também já iam saindo, o ambiente muda, a família muda e eu não sei qual foi o dia nem qual foi a hora, só sei que um dia eu já estava totalmente liberta disso. Eu lembro que no aniversário de 2 anos da Jasmine, eu já não estava mais usuária, já não estava mais naquela vida e isso, assim, para mim, assim, é uma vitória muito grande, porque não tem presente ou nada que eu faça para os meus filhos que dê mais valor para eles do que eu
poder ser um bom exemplo para eles. E isso é todos os dias, tá? Até hoje, algumas atitudes minhas não são mais aquela Lohane, né, de 15 anos atrás. Mas até hoje a gente está melhorando cada dia mais para ser um bom exemplo para eles. É o que motiva diariamente, né? Isso é lindo. Deixa eu ver com o André também, qual é o depoimento dele em relação a isso, porque, como a gente disse agora aqui, André, nem sempre decidir, a partir de hoje, minha filha, meu filho me ajudou, motivou. Como é que foi essa virada de chave? Como é que foi isso na prática para você sair dessa vida? Foi quando a minha esposa me largou e a minha filha, né? Porque eu tinha momentos com a minha filha muito bonito, né? Teve uma vez que eu estava querendo mudar a minha vida e eu busquei orar, né? E ela me acompanhava, ia para a oração, na caixa d'água aí em Santa Lúcia, ela ia comigo e isso marcou muito a minha vida, entendeu? A minha filha, ela tinha vergonha de falar que eu era o pai dela, porque eu tinha uma vida, entendeu? Eu era praticamente um nóia, né? E já pensou os amiguinhos dela falar isso com ela? Poxa, seu pai anda desse jeito, então foi um passo a passo, né? Atitude de querer mudar e passo a passo, e a palavra dela foi uma chave que ativou a minha mente, entendeu? Para me mudar. Eu via que eu tinha apoio da minha filha, entendeu? Então eu sabia que dava para reconstruir novas coisas e, graças a Deus, Deus tem abençoado e nós temos construído bastante coisas, graças a Deus. Você disse o seguinte, André, minha filha tinha vergonha de dizer que eu era o pai dela. E hoje? Isso. Hoje, ela se sente uma pessoa muito especial, né? Ela fala que eu sou o paizão, ela fala muita coisa. Ela é um pouco durona, né? Não é aquela menina carinhosa e tal, mas ela tem um jeito dela de me fazer alegre, feliz, entendeu? Eu sei que existe ainda alguma coisa que precisa ser tratado, entendeu? Porque eu fiz minha filha sofrer muito, né? Só de usar droga perto dela, isso aí já acaba com o filho, né? Então só Deus para ter misericórdia. E agora eu vou aproveitar a presença, então, aqui da Letícia. Presta atenção, André, e você também, Lohane, e você aí de casa que está acompanhando o programa. O que essa transformação significa na cabeça da criança? Ele bem colocou, né, o quanto que hoje a filha dele tem orgulho da trajetória dele. Eu tenho certeza que os filhos da Lohane estão assistindo ela agora e tem muito orgulho da trajetória. Claro que ficam aí marcas que são contornáveis à medida que você vai fazendo novas escolhas. O processo ele não é simples, como você bem colocou, não basta um filho acreditar e pedir que as coisas vão acontecer. Precisa ser uma sequência de decisões na constância do querer mudar. E, de novo, o que a gente está debatendo aqui, um abismo puxa o outro, mas boas escolhas também puxam outras boas escolhas. E a rede de apoio com a qual você passa a ir gradativamente inserindo também te fortalece na direção dessas escolhas, né? Então, você vai fazendo novas amizades, convivendo com relacionamentos que são mais saudáveis. E é inegável que, independente das marcas que ficaram no passado, essa nova escolha, essa nova trajetória conseguem, sim, reinventar essa história, tanto a história desse pai, dessa mãe, como também desse filho que está comprometido nesse processo. A gente fala muito de pais não desistirem de filhos e hoje a gente traz exemplos de filhos que não desistiram dos seus pais e aí no final da história a gente sempre tem um resultado positivo, né? Olha só, eu estou recebendo alguns comentários aqui no nosso Facebook. A Marina Peniche até fala dessa mulher, né, que ela foi abordada e não tinha como sair fora, mas eu acredito, sim, que muitos podem mudar por causa do filho e por causa da família. É sobre isso, né? A gente extraiu a fala dessa mulher que em algum momento, seja cedo ou tarde ali, ela trouxe uma verdade. O quê? Que se trata de um mundo de ilusões. E aí, como a Lohane está aqui contando pra gente, como o André também está aqui relatando pra gente, o quanto os filhos podem, sim, ser, né, essa mola propulsora de ajudar a mudar de vida. Como que é hoje a sua relação com o seu filho, Lohane? Nossa relação é ótima. Nossa relação é muito amigável. Nós somos muito, além de mãe e filho, nós somos muito amigos, né? Mateus, assim, como o próprio nome dele mesmo significa, ele é um presente de Deus. E assim, eu aprendo demais. E ver a responsabilidade que ele tem hoje, um cara, 21 anos vai fazer em outubro,
e trabalhador e nunca quis se envolver com coisas erradas ali, sabe? Então, assim, para mim é um orgulho. E ele, assim, também comigo. Sexta-feira a gente estava todo mundo lá em casa, meu aniversário, ele foi com a namorada. E, assim, se eu tivesse permanecido naquela vida errônea de antes, talvez isso não aconteceria. Talvez, com certeza, eu não estaria aqui hoje, dando esse depoimento, falando. Acaba que você salva duas vidas, né? A sua e a dos seus filhos também, que poderiam crescer naquele ambiente. Sim. Quais seriam as consequências de crianças que crescem em meio a tudo isso, Letícia? Sim, as consequências são imprevisíveis, mas a gente sabe que nada de bom, né, vai acontecer. Se uma criança cresce num ambiente onde há instabilidade afetiva, de cuidado emocional, isso fatalmente vai interferir na identidade dela no futuro, né? A gente sabe que de todos os fatores, a permanência do cuidado e do afeto na primeira infância é o que vai determinar o adulto de ser um adulto saudável ou não. E aí, quando você toma uma decisão, como você colocou, Roberta, não é uma decisão só que vai interferir na minha vida, mas na minha geração. E todas as vezes que a Lohane para e observa o cenário, como aconteceu no seu aniversário, e ela olha aquela cena e ela pensa assim, se eu não tivesse feito aquela escolha lá atrás, eu não veria essa cena. Isso é a certeza de que ela fez a escolha certa e o fortalecimento para que ela continue fazendo boas escolhas nessa direção, né? Agora, nesse processo, o que é muito importante não é apenas a decisão daquela pessoa, é um processo, como você disse. Qual é o papel da família? Porque a gente sabe que as recaídas podem vir. A família tem um papel muito importante, porque é a família que vai dar o suporte para que essa pessoa continue se mantendo nessa decisão. Muitas vezes a gente sabe que a igreja tem um papel muito forte, as instituições de acolhimento, as instituições públicas, então a pessoa ela não pode caminhar sozinha e ela precisa entender isso também. Então você que está assistindo, se você toma essa decisão hoje, ou você tomou essa decisão, você não pode caminhar sozinha. Eu tenho certeza, tanto a Lohane quanto o André tiveram apoio. É claro que a gente já falou aqui algumas vezes, né, se a família está vivendo uma situação de risco com aquela pessoa que está acometida pela droga, aí sim, né, não tem como ficar. Mas fora isso, a pessoa fez uma decisão, a família precisa acolher, precisa estar junto, porque é um processo de fortalecimento contínuo e gradativo, né? Você teve momentos de recaída, Lohane? Olha, Roberta, eu não tive recaída, mas do momento que eu me decidi dentro de um presídio, eu ainda levei 6 meses para... Entendeu? Então, assim, não foi hoje... Desvincular desse mundo mesmo. Isso, eu não quero mais. Aí passavam uns 3 dias, aí acabava fumando, né, um negócio. E aí, mas eu lembro que foi um processo árduo, dos últimos instantes até o dia mesmo que eu me vi sem... Foi assim, foi puxado no sentido de espiritual mesmo. Inclusive, eu me frisei muito na minha mente uma fala de um psiquiatra, um outro instante que eu estava aqui, ele falou, que a senhora acabou mesmo de falar agora, doutora, que sozinha a pessoa não consegue. Então, o espiritual e uma ajuda ali, né, de uma clínica, uma ajuda, né, médica com o espiritual, em conjunto com a pessoa, as chances dela sair daquilo ali é muito mais positivo. Aceitar a ajuda mesmo, Não, né? sozinha a gente não faz nada, né? Sozinha a gente não faz nada. Da mesma forma que a pessoa também não começou a usar sozinha, alguém ofereceu. Então, assim, e reconhecer que precisa, porque às vezes fica no orgulho, não, eu vou mudar, mas se eu não preciso de ajuda, eu vou sozinha, não tem como. Não tem. Deixa eu voltar a falar com o André. Você também chegou a ter momentos de recaída, André? Sim, eu tive momentos de recaída quando eu perdi minha esposa, ela foi embora e depois eu consegui recuperar, fui para uma clínica lá no Paraná, aí não aguentei ficar lá, fiquei 45 dias, voltei. E nisso ela não queria me ver de jeito nenhum. Eu tive uma recaída e ela estava perto de mim, eu não sabia, entendeu? Aí eu tive uma recaída. Aí no outro dia eu consegui encontrar ela em Santa Teresa. Aí e naquela noite eu tinha usado droga, eu tinha usado 3 pedras de crack. Mas eu cheguei para ela e falei, tive uma recaída, não aguentei, mas eu tô aqui para reconstruir a nossa vida. E aí, daquele momento, nunca mais eu tive recaída, graças a Deus. E como é que foi reconquistar a confiança da sua esposa e da sua filha? Tem que ter muita paciência, né? Muita paciência mesmo, e conquistando devagarzinho.
eu pedia muito a Deus sabedoria para isso, né? Muita sabedoria. Eu sabia que precisaria conquistar minha esposa, minha filha. Aí eu comecei a orar e eu senti de Deus fazer uma viagem. Nós fizemos uma viagem, nunca tinha andado de avião, eu e ela e minha filha. Aí foi devagarzinho conquistando as coisas, novas coisas acontecendo na nossa vida. O laço do amor, né? Isso, a gente precisa trabalhar e ter paciência, né? Não é da noite pro dia que você conquista um amor que você, como fosse um poço, e você colocasse um monte de pedra dentro dele, entendeu? Não é fácil. Para tirar as pedras tem que ser devagar, tem que ser com calma, para reconstruir o amor da família, entendeu? Perfeito, o amor, André. o amor, ele nunca morre. Ele só está entulhado. Você precisa tirar as pedras que está dentro dele. E eu acredito que o Senhor vai dar força às pessoas que querem fazer isso e vai ser uma bênção. Obrigada, André, pela sua participação. Obrigada por mais uma vez abrir um pouco da sua vida para inspirar, encorajar também os nossos telespectadores que estão passando pelos mesmos problemas. Obrigada. Lohane, para você um parabéns dobrado, então, pelo seu aniversário na semana passada. Obrigada, e por sempre trazer a sua história como inspiração. Letícia, obrigada também. Uma boa tarde. Boa tarde.